Olá, a partir de agora você ouve o 11 em Ponto, podcast diário de notícias do 011 News. Eu sou Rose Rocha e apresento a você um resumo dos principais assuntos que são destaques no Brasil e no mundo. Hoje é sexta-feira, 15 de dezembro. Vamos aos destaques? Bancada ruralista mostra força e derruba o veto de Lula sobre o marco temporal. Em pré-campanha, prefeito de São Paulo congela a passagem de ônibus. Hamas procura negociações com Israel, mas busca criar Estado palestino. 011 News. Informar para formar opinião. A semana se encerra de maneira melancólica para o governo federal. Depois da derrubada do veto de Lula à desoneração da folha de pagamento. Logo em seguida, o Congresso derrubou também o veto do presidente ao marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Na Câmara foram 321 votos favoráveis a 137 votos contrários. No Senado foram 53 votos favoráveis a 19 contrários. Mas essa votação teve um gosto ainda mais amargo para a esquerda. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso, que retomou seu assento como senador nesta semana de votações importantes no Legislativo, foi um dos que votaram contra a manutenção do veto. O Executivo também não pôde contar com o apoio de partidos que ganharam cargos importantes como União, o Republicanos, o PSD, PP e o MDB, todos com cargos na esplanada dos ministérios. Com a queda do veto, passará a valer a tese que estabelece que os povos indígenas terão direito somente à demarcação de terras que já eram tradicionalmente ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Com isso, as áreas sem a ocupação de indígenas ou com a ocupação de outros grupos neste período não podem ser demarcadas. Com a derrubada do veto, foi resgatado um trecho que permite aos povos indígenas filmar contrato para turismo nas áreas demarcadas. Por outro lado, os parlamentares mantiveram os vetos ao plantio de transgênicos em terras indígenas. E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, anunciou que a tarifa de ônibus na cidade permanecerá inalterada, mantendo-se em R$ 4,40 após reunião com o governo estadual. A administração municipal responsável pelo deslocamento diário de 7 milhões de passageiros destaca que a tarifa não sofre reajustes há 3 anos, apesar da inflação acumulada de 26% no período. No entanto, a decisão de não aumentar a tarifa coloca em confronto o prefeito Nunes e o governador Tarcísio de Freitas, que há tempos defende o aumento da passagem. Enquanto Tarcísio insiste na necessidade do reajuste, o prefeito calcula possíveis prejuízos políticos para sua campanha de reeleição em 2024. A falta de alinhamento entre ambos traz à tona dúvidas sobre a viabilidade econômica dessa medida. E em um discurso televisionado, Ismi Hania, chefe do Burô Político do Hamas, anunciou que o grupo terrorista está aberto a negociações com Israel para encerrar o conflito em curso. Hania expressou a disposição do Hamas em se envolver em diálogo com a esperança de que as discussões possam contribuir para unificar os territórios palestinos na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Hania enfatizou que um acordo final deve abrir o caminho para o estabelecimento de um Estado palestino independente, com Jerusalém como capital. Ele alertou contra qualquer tentativa de excluir o Hamas e outros grupos armados do acordo pós-guerra, afirmando que o envolvimento das facções de resistência, ou seja, facções que executam de fato ações terroristas, é essencial no processo. Essas declarações seguiram a rejeição pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu da ideia de um Estado palestino, afirmando que Israel não repetiria os erros dos acordos de Oslo de 1993. Netanyahu declarou o compromisso de Israel em continuar sua operação militar em Gaza até que o Hamas seja aniquilado, apesar da pressão internacional. Uma recente resolução da Assembleia Geral da ONU pediu um cessar-fogo imediato, a libertação incondicional de reféns em troca de subministro de ajuda humanitária. Embora os Estados Unidos apoiem breves pausas nos combates,
Eles se opõem a uma trégua mais prolongada, argumentando que beneficiaria o Hamas. E por hoje é só. O 11 em Ponto fica por aqui. Essas e mais notícias você acompanha no site 011 News. Tenham todos uma boa sexta-feira e um ótimo fim de semana. Te encontro na segunda.